sou a Jane Patrícia. E eu sou o Bruce Neto. E esse é o Papo Cabeça a Inconspícua. Toda terça-feira, 7 horas no Spotify. E em outras plataformas também. Esse é o 5º episódio da primeira temporada. E adivinha só? Eu não falei que eu iria ter um episódio falando só sobre quem eu sou, quem eu fui, nananana. Então, eu sou a entrevistada da vez. Comigo está o gestor de e-commerce Bruce Neto e ele irá mediar a entrevista com a vossa host. É agora que eu entro? É. E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, né? Meu nome é Bruce Neto e hoje eu vim apresentar seu host. Estou super feliz de estar sendo convidadíssimo aqui no podcast da nossa querida Jane Patrícia. E o tema do episódio de hoje é a pergunta que não quer calar no Brasil inteiro. Quem é ela, Brasil? Quem é essa mulher que é a nossa host principal aqui do A Inconspícua? Quem é ela, Jane? Quem é ela? Quem é ela, Jane? Vamos fazer o seguinte. Vamos começar já diretamente. Conta um pouco mais de você. Quem é você? O que você faz? Aquele negócio. De onde você veio e pra onde você vai? Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas e quando a gente recebe essa pergunta é realmente muito difícil de responder ela, não é fácil. Mas geralmente o que eu tenho em mente quando eu faço a pergunta e eu já entrego uma parte da resposta para os meus convidados que eu vou trazer aqui novamente. Lembra o filme Alice no País das Maravilhas? Só assisti o desenho. Tem, é lá, de lá mesmo. O gato de Cheshire, ele pergunta pra Alice, o primeiro contato que ele tem com ela, Who are you? Quem é você? Né? E dali ela não consegue responder. Na verdade, ela não traz uma resposta exata, né? E daí ele vem com uma reflexão. Pra quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. O que tem a ver com essa resposta? Que eu devo dar aqui pro podcast. Aquele gato é muito louco. É muito doido. Imaginando ele subindo. O riso dele que fica ele aberto. sobe, aparece na estrada. Ele assusta, Se tem eu medo. fosse dar uma festa, Você não viu o live action? Não vi. Dá medo? Deve dar mesmo. Dá medo. Dá medo. Mas então, eu sou Jane Patrícia Santos Farias. Voltando aqui a pergunta. Tenho 27, quase 28 anos. Dizem que eu sou canceriana, mas eu acredito muito mais que eu sou sanguínea. E sou caçula de 3 irmãos. Eu sou natural de Vilhena, interior de Rondônia. Todo o meu olhar que eu tenho pro mundo, ele é investido dessa minha vivência toda no interior de Rondônia, né? Toda a minha vivência com a mata, com a natureza. Também tenho toda uma estrutura religiosa protestante. A primeira metade, na verdade, ela é católica. E a segunda metade, em diante, de 2013 em diante, é protestante. Não preferencialmente a palavra, mas da Igreja Batista Nacional Filadélfia, de lá que eu tenho toda a minha base cristã, digamos assim. Cristã fervorosa, assim. Fervorosa, sim. Cristã da raiz mesmo. Yeah. E desde sempre? Não, acabei de falar que é desde 2013. É verdade. Aí não pode me cortar que eu me perco, não. Deixa eu continuar o fio do meado. Aí, ó. É isso. Pra onde eu vou? Pro céu, se Deus quiser. Eu aprendi na igreja que quando a gente aceita Jesus e crê como que Ele é o nosso Senhor e Salvador, a gente ganha a salvação. E é imerecível, a gente não pode fazer nada a mais do que aceitar e confiar e buscar santidade diariamente. Então, basicamente é isso que eu sou, é o que eu acredito e o que eu faço. Além de levar o evangelho, que eu já recebi, também sou envolvida com artes, né? Multiartista. Temos uma artista, multiartista? Mas quando eu crescer eu quero ser que nem você. Não, quem disse? Ai. E vamos lá, e de onde que surgiu a ideia de começar o podcast como a Inconspícua? Que tá começando agora, mas tem tudo para se tornar um dos melhores podcasts do Brasil. O que você me diz disso? De onde que surgiu essa ideia? A ideia surgiu
tem mais de 3 anos. Essa ideia surgiu lá na pandemia, assim, pra ser bem sincera com vocês. Eu tive essa ideia, eu não lembro agora o fundamento dessa ideia, mas eu lembro do primeiro projeto que eu tive para esse podcast. Eu pensei em convidar outras pessoas para serem hosts comigo. Foi isso mesmo, foi na pandemia. Eu comecei a me envolver com podcast na pandemia, né? Eu comecei ouvindo ali o podcast de horóscopos. Depois eu conheci o Enoia Minha, quando eu lavava carro no sábado à tarde. Eu tava lá funcionando Spotify, descobri o tal do podcast, eu não sabia até então o que era. E até porque na minha região, lá em Vilhena, a gente não tem muito esse hábito de ouvir podcast. Então é uma ideia pioneira, ainda, né, assim, é visto. E daí eu falei, vou fazer um podcast. Isso já com vários outros projetos que eu já tinha, né, em andamento. O brechó, a fotografia, sempre fui fotógrafo desde 2013, então, e dando aula também como professora de português. Mesmo tendo esses outros projetos, eu quis inovar com esse e levar adiante esse projeto. E daí a ideia principal, eu não tinha nome, mas eu queria ter outras pessoas como hosts e outras pessoas para dividir a ideia e a responsabilidade junto comigo. Certo. Inicialmente eu pensei na Rock, que mora aqui em São Paulo. Eu conheci ela aqui em São Paulo em 2018, eu acho, ou 2019, não me lembro. E assim deu, lá de Vilhena. Porque a ideia de convidar essas pessoas para serem hosts, porque elas têm dicção ótima e são cabeça aberta, sabe? Elas também são cristãs protestantes e têm ideias e pensamentos e conhecimentos e sabem compartilhar. Porque além de uma pessoa que tem grande conhecimento, faculdade e tal, e vivências, experiências e tal, é saber compartilhar isso. E não só saber compartilhar, mas também saber ouvir. É muito importante no podcast. É importante, realmente. Saber ouvir. Você tem que ter um timing, um feeling, que eu ainda tô pegando esse jeito de saber quando intrometer na pergunta, quando fazer a próxima pergunta, quando emendar numa pergunta. Isso tudo é muito necessário você saber. E é aprendível, não é algo que a gente nasce com isso. Pelo menos eu não acredito, né? Tudo são habilidades que a gente vai adaptando e vai aprimorando ao longo do tempo. Exatamente. Eu acredito que as vivências que a gente tem durante a nossa vida são são aquilo que vai mais ou menos dar um resumo para o que a gente vai ser melhor ou não. Mas ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce ali, a gente nasce sabendo nem comer. A gente não nasce sabendo, a gente só sabe gritar e chorar. Instinto, né? É o instinto, né? Somos mamíferos ali recém-nascidos. E ó, eu vou falar mais pra você, viu? Eu digo mais. Quando a gente é adulto, a gente é só a criança que tá grande. Então a gente continua perdido. E daí na época eu cheguei a pensar na ideia. E daí eu convidei a Rock. Cheguei a convidar a Rock. Eu não lembro se eu convidei a Cindy, eu acho que eu não cheguei a convidar a Cindy ou não, mas eu convidei a Rock, a gente fez uma chamada, ela veio com um projetinho no Word, né, com uma tabelinha, tipo um esquema de mind map, uma coisa assim. Mapa mental. Isso, a gente fez, botou lá umas coisas e tal, a gente ia fazer super, só que daí passou umas semanas ou meses depois, ela disse que não ia poder por causa das obrigatoriedades que ela tava tendo, né, final de TCC e tal, e daí eu falei, beleza, é isso, mas valeu, quem sabe até uma próxima. Aí foi assim que surgiu, né, essa ideia assim do podcast. Eu já participei de um podcast. Eu acredito que foi o pioneiro lá da cidade, pelo menos desde que eu me entendo por gente, né, digamos assim. Foi o Bragcast da Jéssica. Eu fui uma das primeiras convidadas dela, eu acho que eu fui a terceira ou quarta, se não me engano. Eu fui indicada pela Lívia, uma amiga minha, artista também maravilhosa. Então, esse foi, assim, a minha iniciação com o mundo da comunicação não visual, digamos assim, né? Porque com a comunicação visual já tem outro histórico aí. E da comunicação não visual o que temos de histórico é esse. E você sente que quando você tá ali fazendo os trampos com comunicação audiovisual, tanto faz um quanto o outro, você se sente bem fazendo aquilo? Você acha que você entrega tudo que você pode? Como que é o resultado do seu trabalho em relação a isso? O resultado não sei o que eu dou, né? Não posso dar quem dá. Eu
público, né? Geralmente. Isso aí quem dá o feedback não é o público, mas o resultado você que entrega. Você que planeja, você que fala, você que pensa, você que age, né? Então o resultado você que entrega, né? E costuma ter um bom feedback, as pessoas costumam gostar do seu trabalho. Sim, costumo. Mas eu sou, voltando para o que eu faço, né? Para o que está dentro do meu controle. Eu sou uma pessoa perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista. E muitas vezes eu deixo de fazer muitas coisas, embora motive pessoas a não, mas eu deixo de fazer muitas coisas por não estar perfeito, pelo menos não do modo que eu quero. De uns anos pra cá eu venho mudando esse conceito de antes feito do que perfeito. Perfeito só o nosso corpo humano como criatura de Deus e o resto... Deus. E o resto a gente vai correndo atrás. Então, sobre isso, né, eu sempre entrego até mais do que eu posso dar. Eu me frustro e eu fico muito angustiada e ansiosa quando eu tô trabalhando nas redes sociais, seja ela qual for, todas elas. Eu tenho todas as redes sociais praticamente, menos o Snapchat. Snapchat veio e não ficou comigo não. E aí você fica ali muito nas redes sociais e aí você acha que você acaba se frustrando com algumas coisas dentro da rede? A frustração é por eu fazer o que... passar do meu limite. É isso, tipo, eu acabo entregando demais. Por exemplo, não precisa ir longe. Hoje foi um dia que eu entreguei bastante em todos os meus perfis. Eu tenho 6 perfis. Certo. Só de Instagram. Certo. Fora TikTok, Twitter, Pinterest, YouTube. Antes de você falar, eu vou deixar a ressalva aqui que quem trabalha com rede social sabe que uma conta já é um trabalhão gigantesco. Imagina 6 contas. Eu não daria conta nisso não. Meu Deus, é muita conta pra dar conta. E daí eu me frustro. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que aproveitar o gancho. Qual é o gancho? O gancho da inspiração. Quando eu tô bem. Quando eu tô me sentindo motivada. Eu sei que isso não é... Eu tava refletindo sobre isso hoje. Eu sei que não é todos os dias que eu vou me sentir motivada e bem pra estar produzindo. Eu não posso deixar só essa válvula me motivar e me levar a fazer as coisas que eu preciso fazer. Com certeza. Por isso eu tenho que reorganizar a agenda, reorganizar a rotina de trabalho, não só de trabalho, mas como de casa, de vida, de cuidado pessoal, de vida espiritual. São muitas agendas que eu vejo assim, né? São mini blocos que eu preciso estar em constante organização e visualização durante o meu dia, durante a minha semana, durante o meu mês, e revisitando, vendo o que tá aqui, o que tá ali, e não deixar isso cair para automático. Eu não posso botar um monte de alarme, botar um monte de post-it na parede e deixar que a vida vai se resolver. Não, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que olhar pro espelho, eu tenho que olhar pro meu corpo e ver o que ele tá dizendo. Eu tenho que parar de olhar pros lados e fechar os olhos e tentar ouvir o que a minha mente tá ecoando pra eu resolver comigo mesma. Fica a dica. Respira. Você tá vendo? Rapaz, falou que deu Eminem. Sabe? É desse jeito que é. É desse jeito. Mas é aquilo. Isso ocorre também por causa das redes sociais, né? Porque esse esquema de ficar vendo vídeo rápido torna com que as coisas acabem rápido. A felicidade dura pouco. A tristeza dura muito porque é em quantidade. Pela frustração que a gente recebe por não fazer as coisas mais rápidas. E a gente não tem paciência pra fazer as coisas mais longas. E aí quando a gente, é uma bad infinita, mas não tão infinita assim. Porque temos dias bons e temos dias ruins, a gente tem que entender isso, a gente tem que sempre estar dando o nosso melhor, não importa qual que é o mood do dia. O importante é a gente fazer a nossa parte, que o Deus se carrega do resto. Verdade. Não é? Um pouco falou bonito. Tá vendo? E fala pra mim, dentro disso, quais são as suas referências nesse meio da comunicação? O que você tem de referência aí? Quem são as referências de Jane, Patrícia? Eu
gosto de falar de referência ao contrário do que uma grande maioria pensa. Muita gente, não só quando se fala de criação de conteúdo, mas eu acho que em várias profissões, acho que em todas as profissões a gente tem um pouco de vergonha. Não sei se vergonha, ou medo, ou polidez, eu não sei o que se encaixaria nesse quesito de ter como segredo algumas informações. Por exemplo, eu irei dar a resposta, mas, por exemplo, falar o quanto a gente ganha. É um grande tabu falar quanto se ganha. A menos que você seja uma pessoa que tem um salário de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, e ainda assim tem pessoas de algumas profissões que não se importam, ou se importam demais em falar quando, por exemplo, a um funcionário público. Eu tive professoras na faculdade que não gostavam de falar que recebiam seus 12 mil reais. Doutoras, né, e pós-doutoras, e tinham assim um filtro em não querer falar. Não sei se não sei se a religião não permitia ou se era um código do serviço público, né? E eu não sei o quanto isso é levado em consideração por quem tá ouvindo, né? Pensa aí você costuma falar de bom ânimo quanto você ganha, né, na sua empresa, no seu negócio? É muito complicado, é um assunto complicado. Por quê? Porque tem vários motivos para as pessoas não falarem o que elas ganham, tá? Pode ser, eu vou dar um exemplo, tá? Mas depois eu vou dar outro exemplo. Pode ser, por exemplo, assim, dentro de uma mesma empresa, às vezes uma pessoa ganha mais do que a outra. Porque que é costumeiro de você não falar quase alguma... sempre, né? Não, depende. Tem vezes que a equipe inteira ganha a mesma coisa, mas às vezes alguém se esforça mais. Só que quando é uma pessoa que não tá se esforçando tanto, ela não percebe que ela não tá se esforçando tanto. Não percebe que o outro tá se esforçando mais. E o outro ganha pensado, você desmotiva a pessoa que já tá ali fadada a tá desmotivada. Entendeu? Então isso pode ocorrer das pessoas não quererem falar o próprio salário. Também existe o fato de que no Brasil parece que é ruim você ter sucesso. É ruim você ter sucesso. Pois é. Porque aqui é disseminada uma cultura de que o brasileiro ele tem que ser assim, ele é guerreiro, ele é batalhador. E tá tudo bem você ser guerreiro, batalhador, é assim que você alcança seu sucesso. Só que quando você alcança seu sucesso, as pessoas que não conseguiram alcançar ainda, porque todo mundo pode alcançar o sucesso, todo mundo escreve sua própria história, mas as pessoas que não alcançaram aquilo ainda te invejam. Elas acham que é ruim você ter sucesso. Elas sempre vão falar de você e vai acabar criando ali um mal olhado, vai acabar criando uma situação, uma energia que não é legal pra você, né? E as pessoas não costumam falar por causa disso, também por causa de gente interesseira, né? Tem muita gente interesseira que aí você acaba criando amigos que não são seus amigos. São interesseiros. São interesseiros e o mundo tá cheio deles por aí. Alô Brasil, vamos se ligar nisso aí, pessoal. Respeitar o sucesso do próximo e desejar o sucesso ao próximo, né? E aí sim a gente vai poder não ligar, porque até então nem vai precisar. Por que você precisa saber quanto o outro ganha? Entendeu? Isso só será possível quando a gente, todo mundo, entender que tá fazendo o que tem que fazer. E aí não vai ter sentido falar também. Entendeu? Porque tipo se assim, ninguém liga. Tipo assim, a minha lógica eu sei o que eu tenho que fazer, mas não basta saber, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Automaticamente, eu vou receber o que é equivalente àquilo. Exatamente. É simples assim. Exatamente. A balança. Não é? Com certeza. Continuando, eu ia fazer um fechamento com uma frase de efeito da sua pergunta, da sua frase que Não você solta falou sua aí, frase de efeito aí. que me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Ai, Jesus, eu ouvi isso toda minha mãe. Minha Minha mãe falava assim, ó, diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Minha mãe falava assim pra mim, não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse a você. E ela falava assim, não usa droga, moleque. Pois é, né? E daí, por isso que a gente tem que cuidar com quem a gente anda, quem são os nossos amigos, pra quem a gente tá contando os nossos segredos, as nossas intimidades. Se a gente tá querendo ter uma vida fitness, a gente anda com quem é fitness? Se a gente quer ter uma vida financeira melhor, a gente tá andando com quem? A gente anda com aquele cara que recebe um salário,
gasta 2, deve todo mundo na cidade. E aí? Que vai refletir na nossa vida? Vou dar um exemplo pra você de casa que tá ouvindo aí, tá bom? Vou dar um exemplo bem legal pra você. Já responda a pergunta número 3, vai lá. Ó, presta atenção, hein? Quantas vezes você já tentou fazer uma academia e aí você chega em casa e fala, tô fazendo academia? Quantas vezes as pessoas já chegaram pra você e falaram assim, não dá uma semana, não dá um mês, tá fazendo academia? Eu quero ver até quando vai durar. E mais, ó, olha aí como é que é. E você não percebe isso. Isso te deixa pra baixo, você não percebe isso. Mas é sobre isso que a gente tem que estar blindado. Às vezes, o pior inimigo que a gente tem somos nós mesmos. Exatamente. A maioria esmagadora das vezes somos nós mesmos. Eu digo por mim. Desde que eu tô aqui, eu fui uma vez na academia. Eu atravessei a cidade, não foi? Foi. Academia, porque eu já tinha pagado R$200. E já tem mais R$200 do mês que vem que eu tenho que cancelar o cartão. A gente vai cancelar esse cartão. Amém, em nome de Jesus. E sendo que tem uma academia aqui no prédio. Certo. Mas qual foi a minha motivação? Quais foram as? Porque foram mais de mais de uma. Primeiro, a primeira de todas, eu já tinha descontado o meu cartão de crédito. Bem motivacional. Então eu falei, eu vou gastar esses R$200. Segunda, desde que eu tava em Vilhena, eu sempre gostava de fazer exercício e eu não fazia em volta de casa. Mesmo que eu tivesse que gastar dinheiro e tempo pegando o carro, dirigindo do outro lado da cidade, pra daí fazer a caminhada lá e correr, eu ia. Qual é o lance de você sair de onde você tá pra você fazer um exercício físico? O lance você tem que sair da sua zona de conforto. Já começa aí. Você, senhorzinho, você não ia lá pra Paulista fazer academia? 5 horas da manhã com seu amigo? É diferente você se deslocar pra fazer um exercício do que você simplesmente levantar da sua cama, botar um tapetinho, uma roupinha e fazer um exercício. Mas acho que também vem de pessoa pra pessoa, vem do que é motivacional pra cada pessoa. Exatamente. Por exemplo, pra mim era motivacional fazer academia com esse meu amigo, porque era divertido. A gente se divertia, a gente conseguia treinar ali os exercícios e tava dando resultado legal. E por que vocês iam lá naquele endereço? Porque ali a gente já tinha o esquema todo armado. Certeza! Ali a gente já tinha o esquema todo armado, pô. Aí era lá, né? Não tinha o que fazer, não tinha outro lugar. Então, exatamente igual Confidencial. Quando eu trabalhei lá na W Fitness, lá na Galeria Mirage, eu também não pagava. Primeiro que eu trabalhava lá e daí funcionário não pagava. Depois eu fiquei uns 3 ou 4 meses indo ainda, porque eu conheci o dono e tal, os funcionários, todo mundo. Eu simplesmente ia lá e fazia o meu treino. Conhecia os personal e todo mundo, então esse era o outro motivo por qual eu ia. Mas eu parei de ir porque tava meio cara a gasolina e era muito longe. Eu falei, não, eu vou caminhar, mesmo que eu vou gastar o mesmo de gasolina, quase o mesmo de gasolina, mas eu vou pra outro lugar e tal, que vai dar quase o mesmo, sabe? Vai ser por aí. Ó, aquele negócio, né? A gente tava na Terra, entrou no foguete, foi pra Lua, voltou e não respondeu a pergunta. Quais são eu sei, eu vou chegar lá, porque tá indo muito rápido, já tem só 24 minutos só. Mas, quais são as minhas referências nesse meio da comunicação? Isso! Eu gosto de falar, outro dia eu tava... Eu vou responder. Outro dia eu tava vendo... Eu vou falar, gente, é só pra vocês saberem de mais uma informação. E pra gente desmistificar até esse negócio de não vou falar porque se eu falar qual é o meu segredo, fulano vai saber também, daí vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. Você vai ajudar uma pessoa, vai compartilhar algo legal e alguém vai aprender alguma coisa no dia. Olha só que maneiro. Muita gente não aprende nada durante o dia porque fica lá sentado na frente do computador fazendo seu trabalho automaticamente e não aprende nada. Não viu o sol, não deu um oi pra alguém, não sorriu, não deu um abraço e passou o dia e a pessoa não viveu. Assim eu vou chorar. Não era sobre você. Mas eu só tô falando o que se repete muitas vezes no cenário brasileiro mundial. Tô mentindo? Não. Então, agora, rufem os tambores. Quais são as minhas referências? Quando o GPT me deu essa pergunta, eu não pensei em dizer, propriamente dito, nomes de pessoas que me influenciam. Por mais que eu siga, né, pessoas que têm esse trabalho de podcaster e que de certa forma me influenciam. Mas eu pensei em coisas além
e que estão totalmente fora do que eu costumo consumir para chegar nesse trabalho final aqui para vocês. Por exemplo, hoje eu tava assistindo um episódio que tá na HBO Max, que se chama Pintando com John. Como eu disse pra vocês aqui no início da chamada, eu sou multiartista, né? Além de podcaster, eu sou escritora, sou fotógrafo, professor de português e faço handlery, e pinto e nananana, tudo. Ou seja, apenas consumir podcasts, que eu já vou dar referências pra vocês do que eu costumo ouvir, do que tem muito a ver, do que vocês veem aqui relacionado a feed, toda a identidade, mas eu preciso de muito suporte que me alimente para eu chegar e trazer um conteúdo diversificado. Não só aqui para o podcast, como também para as minhas outras redes. Eu produzo conteúdo em vários formatos. Então, nesse episódio, nesse curto episódio que eu assisti do John, hoje, né, Pintando com John, eu descobri que ele é um cara americano que mora numa mata, lá na América, e ele discorda de um pintor que diz que todo mundo é capaz de pintar. Ele começa o episódio assim: fulano de tal errou dizendo que todo mundo pode pintar. Não, eu não acredito que todo mundo pode pintar. Quando a gente é criança, sim, a gente pode pintar. Toda criança pode pintar. Inclusive, todas as pinturas mais bonitas que eu já vi na minha vida são pinturas que estavam penduradas com imãs nas portas da geladeira. Todas as crianças são artistas. Seja ela qual for, de qual lugar for, com qualquer matéria que ela tenha. Seja criança que só tem uma terra e um dedo para fazer um desenho, seja criança que tem uma aquarela, uma criança que tem um kit de 60 cores da Faber-Castell. Toda criança tem a criatividade e liberdade, se sente liberta, se sente livre para poder criar. A gente, quando a gente é Na adulto... verdade, a criança, quando ela é criança, ela não entende que ela tá presa, né? Que nem o adulto. Sim, aí que tá. Ela é livre, é. Aí que tá. Ela fala o que ela quer, ela pinta o que ela quer, ela grita o que ela quer, ela sobe nas paredes, ela solta foguete, chuta cachorro. As crianças, cara. Crianças. É. E é nesse embalo que eu vou construindo a minha narrativa. Do que eu falo, do que eu penso, do que eu escuto. Hoje a gente amanheceu o dia ouvindo baladinha, não foi? Foi. E sendo que a semana passada inteira era só louvor, worship, a semana inteira, todos os dias, o louvor, worship, a gente foi pro culto e tal. E hoje botei uma baladinha pra gente ouvir. Dançamos, pulamos, papapá, papapu. E é um mood diferente. Que também constrói, né? Aquilo que eu sou, as minhas referências, aquilo que eu gosto de ver, aquilo que eu gosto de ouvir. E que vai me influenciando e me capacitando e construindo a minha identidade. Cita pra mim 5 referências a isso. De... 5 referências de Jane Patrícia. Tá. Vamos pro top 5, tá? Começa no quinto e vai pro primeiro pra dificultar. Você quer fresco, quer solto? Não, eu prefiro de cima pra baixo. Começar do melhor pro pior? É. Não, começa do pior pra gente descobrir Não, como porque é. daí minha cabeça não funciona assim. Então falar livremente. Tá, eu Sem vou nada. o que vem a cabeça. Porque. Sem Mas nada. olha, uma dificuldade minha. Você conseguiria fazer de baixo pra cima? Com certeza. Olha. É claro, porque aí a galera fica intrigada pra descobrir quem é o primeiro. Ah, mas com Você vai- certeza você vai o nome. vir- Mas olha só, com certeza o primeiro Se nome você que soubesse. surgir aqui, eles vão declarar como melhor ou pior. Porque o primeiro nome que vai surgir aqui, eles vão pensar, deve ser a última. Mas a lista não é deles, é sua. Eles Não, não sabem. mas- Segredo. Mas Segredo. segredo que não é tanto assim. Mas enfim, olha aí, pensa aí. Você consegue fazer lista decrescente? Eu tenho problema com isso, eu acabei de Se descobrir. você souber o quanto de visualização existe no YouTube pra vídeos que são tipo lista de top 10, Ah, top sim. 5, e sempre começa ali, 10º lugar, os 10 animais mais selvagens da natureza do Himalaia. E aí começa, 10º lugar, ave branca. Ixi, parece água, né? Aí você vai tipo, nossa, mas quem que é o primeiro lugar? Quem Você fica naquela coisa, né? entendeu? Entendi. Mas já que você não tem essa dificuldade, a gente faz livremente. Vou fazer livre. Tá, eu não vou nem deixar 5, me fala 3 então. Eu consigo ter vários, só que eu não consigo escalar, hierarquizar. Tomando a bala. Mas vou lá, o que vem na mente, porque quando a gente tá sob pressão, a gente dá um esquecimento, né, geralmente. Bora lá.
A pessoa que, inclusive, eu não tô vendo tanta coisa dela, porque eu tô querendo tanto que eu não tô tendo tempo pra olhar nada de ninguém. Ruai Sofia. Sofia Costa, nômade. Olha, uma nômade. Gente, é uma nômade. O que eu aprendo com a nômade? A nômade é brasiliense, tá viajando o mundo aí desde 2017. Trabalha com criação de conteúdo. E o que eu aprendo no conteúdo da Sofia é sobre designer das redes sociais. Ótimo. Story, feed, letra, comunicação. Ela domina o storytelling. Ela é, assim, a única pessoa que eu vejo que domina o storytelling bonito, assim, lindamente, é a Sofia. Então, o que eu aprendo com a Sofia, que eu dei de indicação pra você, que é produtor de conteúdo, tá procurando referência boa, contato. Sofia. Ruai Sofia. Ruai Sofia. Isso, Sofia Costa. Segundo. São 3, hein? São 3. São 3. Uma criadora de conteúdo, eu não consigo me desvencilhar da criação de conteúdo, porque é o que eu mais consumo. Mas, vamos aí. Outra criadora de conteúdo que eu considero pacas e que é uma pessoa, assim, surreal de bom e que tem uma constância linda e que eu já aprendi muito com essa pessoa é o Ricardo Franzen, que ele joga um vídeo por dia no Spotify, ó, no YouTube. Todos os dias ele tem um vídeo no Spotify. Ele é fotógrafo, mas não só fotógrafo, ele se denomina como criatividade. Ele é a criatividade. Tem uma família e tal, e eu já aprendi muitas coisas com os conteúdos dele. E me inspira muito sobre daily vlog e fotografia urbana, fotografia com artista. Então, é isso. Essa é a minha outra grande referência. Legal. Então vamos agora para... Vamos lá, foi a Sofia, Ruai Sofia. A segunda foi o... Ricardo Franzen. E o terceiro... Ou a terceira... Vamos lá, deixa eu falar. Terceira referência. Essa aqui, quando vocês forem ouvir, vocês vão falar, só podia ser. Não, vocês não vão falar isso, vocês vão falar, sério, jura, eu nunca ia adivinhar. Ou, na verdade, vai falar, já tinha reparado que o filho de vocês são parecidos. Gente, vocês já viram aquela frase, na hora que se cria, tudo se copia? Sim. Então, é sobre e tá tudo, né? A grande inspiração para este podcast, para tudo que é referente a esse podcast, é o outro podcast, Noia Minha, da Camila Frender, que eu comecei a ouvir lá em primórdios de 2019, quando surgiu a Covid. Foi ele, eu maratonei todos os episódios. Ele já tem 3 anos de podcast e eu esgotei, eu ouvi todos os episódios longos. Fã número 1. Eu! Aqui, ó. O dia que eu ver a Camila na rua, ela vai ter que correr, porque eu vou abraçar ela. Tem que correr. Escorpiana. Foi perigoso. Foi perigoso. E, então, ela é minha grande referência, assim, como podcaster, como mãe, né? Eu já compartilhei vários episódios dela, porque ela é quarentona, e foi a hemorroider, a mãe hemorroider, sei lá, ela ficou conhecida como a mulher da hemorroida, ela ficou conhecida também. Lembra quando eu te falei dela? Foi a mulher que saiu da Globo e criou a Globe. Globe! O Brasil inteiro lembra dela. Então, ela foi nora da Rita Lee, tá? Você sabia dessa? Não sabia, não. Não fiz pesquisa, não. Ela fez um livro, é que eu sei quase tudo sobre Camila Frender, você tá entendendo? Ela fez um livro que o filho dela criou a história. E a Rita Lee ela fez a 4ª capa do livro. Ela fez uma Olha que tá em alta. final. Olha que tá em alta, falar de Rita Lee. Tá em alta, é verdade. Rita Lee realmente caiu no assunto. Olha ela aí de novo. Bom, Jane, tá preparada? Bolei aqui pra gente. O que você acha a gente fazer um bate-bola aqui? Eu vou te fazer uma pergunta e você responde com uma palavra rápido. Legal, gostei. Legal, gostou? Vai ser um bate-bola, eu vou falar a pergunta, você responde sem muito mimimi. É um bate-bola, jogo rápido, é o famoso. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, beleza? Beleza. Beleza. Então vamos lá. Jane, um filme. Ai, pera. Sem muitas palavras, Tá não, bom, você já falou. Não, vai de novo. Tá bom, vamos fingir que isso não aconteceu, galera. Vamos de novo, hein? Vai lá. Tá. Um filme. Ela.
Uma cor. Azul. Um lugar. Vilhena. Um cantor. A cara que ela fez aqui, gente. Um cantor. Michael Kiwanuka. Difícil, hein? Um ídolo. Ídolo? Um ídolo. Um ídolo. Uma pessoa que você considera um ídolo. Nilda de Jesus dos Santos. Vulgo senhora sua mãe. Exato. Exatamente. Uma inspiração. Sol. Um sonho. O parque temático. Harry Potter. Uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Bonito. Tem uma comida. Arroz e feijão. Uma palavra que a definiria. Liberdade. Liberdade. Ó, salva de palmas para a nossa Jane Patrícia. Uhul! Nossa, difícil. Nossa estrela de hoje, não, que isso, olha só. Jane, algumas considerações finais, a gente tá chegando ao final desse podcast. Até porque você falou bastante, mas eu também falei bastantinho. Eu tô ficando aqui sem voz. Tô brincando, pessoal. Então fala aí, Jane, algumas considerações finais? Quer falar alguma coisa agora pra esse final? Gente, essa foi os últimos capítulos da primeira temporada do nosso podcast. Certo. Com o assunto ainda sobre Vilhena. A segunda temporada vai ser sobre a minha nova vida aqui em São Paulo. São Paulo pode oferecer de bacana, né? É verdade. Eu já conheço aqui já tem uns bons tempos, mas agora é uma nova perspectiva de vida. Uma dica: bebam água e tomem sol. Bebam água e tomem sol. Durmam sempre no mesmo horário e não toma café até 6 horas antes de você dormir. Verdade. Seu sono melhora muito. Essas são as dicas do dia, muito bom. Outra coisa, Fala. não confie em quem não sabe rir, viu? Não é, essa não é a frase. Não confie em quem não dá risada. Sabe por quê? Porque Tem uma coisa que aprisiona a alma dessas pessoas. Não confie nelas. essa é nova, hein? Aprendi hoje no Pintando com o João. É. Uhum. Aí sabe por que ele fala isso? Por quê? Porque na Tailândia e na África as risadas ecoam pelo ar. Se ouve risadas passeando. Daí ele dá um exemplo. Em Nova York. Nossa, que tenebroso! Tá ali na montanha, sabe? Não assim. Seu Deizão. Aí ele fala: em Nova York, nos restaurantes chiques, tem granfinões que as risadas são da garganta pra cima. Parece o Mr. Bean, né? Não confie nessas pessoas. Será que elas são realmente ricas? Será que elas são realmente felizes? Será que as pessoas que comem caviar são mais felizes do que as pessoas que têm apenas arroz com um pedaço de peixe pra comer? Eu acho que as pessoas que têm só um pedaço de peixe com arroz pra comer, que moram na África ou na Tailândia com pouco, são muito mais felizes. Porque elas... É que na verdade o problema é relativo, né? O problema é relativo, né? O problema de primeiro mundo não é o mesmo problema de terceiro mundo. Mas isso vai ficar um outro episódio aí. A gente faz essas comparações, a gente fala mais sobre isso. Se vocês gostaram aí, então tem comentário no Spotify? Dá pra comentar? Dá. Então deixa um comentário aí. Primeiramente, segue a gente no Spotify. Segue a gente no Spotify. Coloca Papo Cabeça em Conspícua. Eita. No Instagram também é a mesma No coisa. Instagram, por Papo favor. Cabeça em Conspícua. Bota 5 estrelas lá no Spotify e manda pra mim na DM que você botou 5 estrelas. Que eu vou computar os seguidores ouvintes engajados. Eu vou computar. Nossa. O quê? Caramba! Eu vou fazer o seguinte, não deixa as suas 5 estrelas na DM não. Você põe lá os 5 estrelas, vai lá e faz um comentário sobre o assunto que você quer ouvir no próximo podcast. E aí você deixa lá o seu comentário bonitinho falando se você gostou, deixa o seu comentário falando sobre o que você quer ouvir e a gente vai voltar aqui, vai ter aquele papo cabeça com você e com todos os nossos ouvintes sobre os próximos assuntos, tá bom? Então aqui Bruce Neto encerrando
mais um Papo Cabeça com Jane e Patrícia desta vez, e eu agradeço vocês por estarem até aqui. Valeu, pessoal, uma ótima dia, tarde ou noite. Falou! Beijo, até a próxima! Uau!